Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu vou estar demonstrando para vocês o funcionamento do chimbal que eu fiz usando um 4066 para fazer as alternâncias entre a letra C, E e R do teclado, fazendo com que o chimbal seja simulado de forma perfeita. Vamos então aqui à demonstração do funcionamento. Funciona da seguinte forma: se você ficar pressionando o pedal do chimbal, ele vai emitir o som do chimbal abrindo e fechando os pratos. Se você manter o pedal do chimbal levantado e bater com a baqueta no chimbal, ele vai emitir o som do chimbal com os pratos abertos. Se você pressionar o pedal do chimbal e manter o pedal do chimbal pressionado e bater com a baqueta no chimbal, ele vai emitir o som dos pratos chimbais fechados. Dessa forma, a gente conseguiu simular perfeitamente o funcionamento do chimbal. Na sequência, eu vou mostrar para você o diagrama esquemático para que você também possa implementar na sua bateria eletrônica. Antes da gente fazer a análise do circuito eletrônico, que faz as alternâncias das teclas E, C e R do chimbal, vamos dar uma repassada no nosso circuito da bateria. É o circuito simples comum, que funciona a partir de uso de piezoelétrons, amplificadores operacionais, LED branco LDR e interface de teclado. Aqui você pode notar que eu retirei a placa do teclado comum, né? Então, a partir de qualquer teclado, você vai conseguir essa placa que vai fazer a interface com o computador para acionar, então, ali uma bateria virtual. Pode ser um software, pode ser online, qualquer bateria virtual praticamente que usa as teclas do teclado, você vai conseguir fazer funcionar nessa bateria. Existem diferentes interfaces de teclado, mas quase sempre elas seguem o mesmo padrão. Você vai notar que não há uma sequência numérica exata para as linhas e colunas. Nessa interface aqui, por exemplo, você observa pelo layout aqui que ela começa na coluna 1, coluna 2, mas o certo era começar na coluna 0, e a coluna 0 encontra-se lá na frente. Enquanto que as linhas, ela começa em R0 e vai até R7 sequencialmente. Então é importante observar isso aí, porque na nossa tabela nós já deixamos ela diferenciada no mesmo sentido para ficar mais fácil de você encontrar as posições que você vai ligar na sua interface. Aqui está a tabela que eu criei a partir de testes, interligando as linhas e as colunas. Vamos supor que você queira acionar a tecla C. Você vai precisar ligar a coluna 3 com a linha 4, ok? Se você quiser acionar a letra U, por exemplo, você vai ligar a coluna 5 com a linha 0. Sobre o piezoelétrico, é importante notar que a partir do momento que você provoca nele uma vibração, ele produz eletricidade. E é esse efeito que a gente se aproveita nesse sistema nosso. Quando a gente monta os nossos piezoelétricos, a gente vai montar eles sobre um MDF, por exemplo, e a partir do momento que você bate a baqueta no MDF, ela provoca uma vibração que também vibra o piezoelétrico, que provoca uma tensão elétrica que vai acionar o nosso LM324. O circuito básico da interface é exatamente o que está aqui. É um amplificador operacional usando o LM324 e a gente tem o seguinte: na entrada positiva nós temos um resistor de compensação de 47K e na entrada negativa nós temos uma realimentação que vai fazer o ganho do nosso circuito, também com um resistor de 47K. O piezoelétrico é ligado na entrada negativa ao terra do circuito. E a partir do momento que você provoca uma vibração no piezoelétrico, ele induz uma tensão negativa no pino 2, que vai fazer com que o LED acende. O LED acendendo vai fazer com que o LDR conduza, fechando aqui os dois terminais que vai estar ligado na linha e colunas lá da interface do teclado para poder fazer o acionamento de cada tecla. Eu deixei um layout pronto aqui usando um LM324, então seria portas, né? Você vai usar 4 sensores piezoelétricos, já com os 4 LDR aqui e os LEDs. Veja que os LEDs ficam dispostos na frente do LDR e você vai fazer essa interligação entre o LED e o LDR através de um duto, né? Seria um tubo termorretrátil a fim de que a luz não interfira, a luz ambiente, a luz externa ou o acionamento de uma tecla do lado, né? Uma piscada do LED
ao lado não vai interferir no circuito. Temos aqui uma visão 3D da PCB. Aqui a PCB que eu fiz para fazer o protótipo, que é uma PCB dupla aqui, para fazer então aí 8 canais. Detalhes aqui da construção do circuito, você pode ver a montagem, o LED disposto frente ao LDR, e você vê aqui na sequência aqui, ó, um tubinho de termo retrátil, que a gente usa para encapar o LED e o LDR, ficando desta forma que você vê aqui, ó. O LDR de um lado e o LED do outro lado. E assim você vai montar todo o circuito. Claro, tem como você utilizar integrados 4066 em vez de LEDs e LDR. É opcional, você pode também mudar o circuito e utilizar 4066 ou 4016 para isso. Continuando com a montagem, você pode ver aqui já a maioria dos componentes soldados. Aqui os pisos elétricos colocados. Já ligado aqui as linhas e colunas na interface. Pronta já para fazer o primeiro teste, o primeiro funcionamento. Aqui você pode ver um exemplo que a gente fez aqui de case para abrigar todo o circuito. Eu vou deixar no final do vídeo os arquivos DFX para você conseguir fazer todo o corte, o mesmo que eu utilizei. E vou passar também as medidas dos tubos de PVC que a gente usou para fazer a estrutura da bateria, tá? Então você vê aqui duas placas, né, já montadas certinho com a interface do teclado, já tudo abrigado dentro do case aqui para ficar tudo organizadinho. Você pode ver na figura aqui o case montado. Aqui nessa parte, você olha que tem uma plaquinha aqui, uma plaquinha padrão aqui que eu utilizei para fazer o circuito para automatizar o chimbal. Aqui você vê detalhes dos cortes de MDF, onde eu utilizei borrachinhas aqui para isolar o disco da parte da borda, a fim de que não houvesse interferências mecânicas. Por exemplo, se você bater aqui no cano de PVC em algum lugar, essa vibração não seja transmitida para o piso elétrico, então ela fica isolada por borrachinhas. Essas borrachinhas são usadas em aparelhos de dentista normal, entendeu? Esses aparelhos que o pessoal usa, eu utilizei elas, mas você pode usar borrachinha de soro, o que você achar melhor aí. Aqui você vê que o piso elétrico é colado direto no MDF, com cola quente, e a montagem é feita bem simples mesmo. Sendo assim, qualquer vibração que você provocar no MDF aqui, a partir do momento que você bater uma baqueta, já vai ser suficiente para acionar a tecla lá da interface e eventualmente já provocar o instrumento correto no emulador, né, da bateria virtual. Detalhes aqui da montagem dos pedais. Os pedais é bem simples também, são madeirinhas de MDF coladas uma sobre a outra. E aqui do lado nós temos um switch, aquelas chaves de pressão. O detalhe aqui é que a gente fez um sistema de dobradiça nessa parte de baixo aqui, né? Colando as madeiras. Então você tem a madeirinha colada aqui, e aqui no meio aqui você tem um arame que passa aqui, ó. Um arame, então isso aqui é uma dobradiça, certinho. No arquivo você vai entender certinho como é que funciona isso, mas basicamente são as madeiras simplesmente coladas sobre o MDF, e aí você já coloca esse pino no meio e já fica tudo certinho aí para funcionar o pedal. Visão aqui do pedal pronto, né? Você pode observar, são madeirinhas de 2,5 milímetros. Então, aqui são duas madeirinhas, embaixo são mais duas madeirinhas, ó. E aqui, ó, você vê o pino ali que foi utilizado, ó. É um arame que passa de fora a fora aqui. Esse aqui é uma espécie de dobradiça, né? Então, você vai poder pisar no pedal ali e vai funcionar normalmente, como o pedal mesmo. Aqui você já tem a visão da bateria pronta já, né? Aqui todo o circuito eletrônico montado, né, nessa caixinha aqui. E aqui a estrutura feita em PVC, canos de PVC. Nas montagens que é cano de PVC. E os nossos cortes MDF aqui. Os discos são só o disco. Aqui é importante observar que na barra roscada, eu usei barra roscada aqui, ela tem uma borracha, uma borrachinha aqui para fazer do mesmo efeito. A vibração da estrutura não passe para o prato, para o disco de MDF aqui. Então são um sistema de borrachinha que você vai utilizar semelhante mesmo ao da bateria real, né? Aquela borrachinha que você coloca uma arruela e uma borrachinha no centro do furo e outra borracha por cima e monta ali.
Finalmente chegamos ao circuito eletrônico, então, que vai fazer a conversão, a alternância entre as letras E, C e R, para que o funcionamento do chimbal seja o mais preciso possível, né? Eu projetei esse circuito aqui e é importante você primeiro entender uma coisa, baseado em que foi. Veja bem, eu vou mostrar para vocês aqui uma tela do MS-DOS, só para a gente ver como funciona o teclado do PC. Você pode observar que se eu pressiono a tecla C, ele vai digitar a tecla C. Se eu manter a tecla C pressionada, ele vai entrar no modo de repetição, sem parar, certo? Então vamos manter a tecla C pressionada e vamos teclar outra tecla ao mesmo tempo. Então está a letra C pressionada, eu vou teclar a letra E. Veja que a sequência foi interrompida. Mesmo mantendo a tecla C pressionada, a partir do momento que eu teclei a letra E, ele interrompeu a sequência, certo? E é justamente isso aí que nós vamos aproveitar para fazer o nosso circuito da forma mais minimalista possível, mais simples possível e funcional ao mesmo tempo. Utilizando aqui, então, duas portas do 4066 e um circuito com um transistor para fazer uma porta inversora, a fim de que a gente conseguisse as alternâncias à medida que segurasse o pedal pressionado, né? Então, à medida que você solta o pedal, você permite que uma das chaves do 4066 é acionada, e à medida que você pressiona o pedal, a outra chave do 4066 é acionada. Além do fato de você estar alternando o pedal, você também faz com que você mande pulsos lá pela entrada que vai corresponder à tecla C, pressionando também a tecla C. Vamos então a uma análise mais aprofundada sobre o circuito para ficar mais fácil de ser entendido, mais fácil de ser interpretado. Para a gente entender como o circuito funciona, eu dividi em duas partes, uma com o pedal aberto e uma com o pedal fechado. É importante observar que toda vez que eu fechar o pedal, eu vou acionar a tecla C, lá da nossa interface. Se eu largar o pedal aberto, a tecla C também fica inoperante. E à medida que eu pressiono o pedal, que eu abro e fecho, eu também faço a alternância da letra C. Se eu largo o pedal aberto, entra uma alimentação aqui pelos 5 volts, que vai acionar uma das portas do 4066, fazendo com que o sinal que venha lá do piso elétrico vá pela letra E, acionando assim a letra E. Acontece que, ao mesmo tempo, essa alimentação também vai alimentar a base do transistor através do resistor de 47K, fazendo com que um transistor entre em saturação e abaixe a tensão na outra extremidade do 46 para 0 volts, deixando a chave aberta. Por isso a gente só vai ter a letra E nesse momento. Por outro lado, quando eu fecho o pedal, eu corto essa alimentação. Eu largo essa primeira porta do 46 com 0 volts, fazendo com que ele fique aberto. E não passando mais nada para a letra E. Ao mesmo tempo, o transistor também não recebe a tensão na base, fazendo com que ele fique aberto. Passe, então, a ser conduzido uma tensão pelo resistor de 10K, que vai alimentar aqui a outra porta do 4066, fazendo com que todo o sinal do mesmo piso elétrico saia agora pela tecla R. Assim fica mais fácil de compreender e entender o circuito. É uma porta inversora que vai acionar um ou outro porta do 4066 e ao mesmo tempo que você tem ali o pedal sendo acionado também. Então você tem a letra C, a letra R e a letra E, tudo ao mesmo tempo funcionando através desse circuito. Com isso a gente conclui então o nosso circuito que vai deixar o chimbal automatizado. Eu espero ter ajudado você, eu espero que você venha a utilizar esse circuito na sua bateria eletrônica. Até a próxima!